Oi, gente. Bom dia. Então, a gente vai iniciar agora a parte de centro de massa, certo? Que a gente já começa aí a migrar para sair aí da descrição que a gente vem fazendo, que é a descrição que vocês estão acostumados, né? Que foi feita no ensino médio, onde tradicionalmente os corpos que você trabalhava, apesar de até você desenhar, como por exemplo está aqui esse desenho, né? Esse era o tipo de problema que a gente tinha lá em Física 1, né? No começo do curso. Você desenha até um corpinho, tem uma força F atuando, o corpo está na superfície, tem um peso, tem a normal. Você até desenha o corpo, desenha as forças, mas no final das contas tem aquele detalhezinho aqui que está implícito, mas claro, é que você concentra as forças em um único ponto que representa esse corpo sólido. Não é isso que você faz? No final das contas, é isso que a gente faz a vida toda, né? A gente pega um ponto daquele corpo, que em geral, nessas figurinhas que a gente trabalha, esses quadradinhos, né? Não sei o que, é sempre o centro, né? E aí a gente faz uma representação corpuscular, um pontinho representando o corpo sólido. Em geral, é isso que a gente faz. E a gente põe todas as forças lá, entendeu? Então, no final das contas, né, você transforma, digamos, um corpo em um ponto de massa. No final das contas, é isso que você faz. Né? Então, você não trabalha efetivamente com um corpo sólido. Se você joga alguma coisa para cima, a menos que aquela coisa, seja, digamos, seja uma coisa esférica pequenininha, você não vai ter tanto, olha, ver o efeito da rotação. Mas se você joga um bastão, por exemplo, joga alguma coisa, você vai ver que aquela coisa, tradicionalmente, ela se desloca e ela rotaciona, né? É isso que acontece. Mas o efeito da rotação, em geral, não é muito notado ou não é muito analisado, porque você tem dimensões pequenas, aí então não é tão importante, entendeu? Não que não seja importante, mas não é tão. Ou pelo menos por hora a galera desconsidera pela ausência do formalismo. Então agora a gente vai começar a construir o formalismo necessário para você poder iniciar esse estudo das estruturas sólidas, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Claro que ela não serve só para estrutura sólida, ela também serve para sistemas discretos, sistemas de partículas, sistemas com muitas partículas, mesmo que seja um sistema discreto. Então ele também serve para isso. Mas é um formalismo bem poderoso que aí você vai possibilitar também migrar para sistemas sólidos e entender a rotação de uma maneira mais aprofundada, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso. A gente só está querendo sair dessa descrição de você pegar pontinhos e você ir para distribuições onde você tem estruturas sólidas ou você tem muitos corpos, tá bom? Então, qual é a ideia? Grosso modo, a ideia, só adiantando um pouco, é você pegar uma estrutura sólida, né? Começar daqui e vai fazer uns cortezinhos nelas assim, entendeu? E vai cortar ela em pequenos pedacinhos, desculpem, pequenos pedacinhos de massa dm. Então você vai usar lá os seus conhecimentos de cálculo para pegar um sistema sólido, né, discretizar ele e conseguir, a partir dessa discretização, compor aí uma descrição que você possa estudar a dinâmica dele. Grosso modo é isso, tá bom, gente? Então ele vai representar o sistema sólido por um sistema onde você tenha uma descrição pontual. Agora, uma descrição pontual que você consiga, né, recuperar alguns elementos da dinâmica da estrutura sólida, tá bom? Então, para você fazer isso, dos primeiros conceitos é você fazer o estudo do chamado centro de massa, que é isso. Você vai pegar essa estrutura sólida, fazer essa discretização nela e aplicar um formalismo nessa discretização, para com esse formalismo você calcular esse ponto especial chamado centro de massa, tá bom? Então essa é o começo aí desse novo arcabouço aí, vamos dizer assim, matemático e conceitual, para a gente poder tanto estudar estruturas sólidas quanto poder estudar estruturas com muitos corpos, tá bom? Então vamos entender como é que a gente calcula esse centro de massa, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então o centro de massa, como eu falei, a gente pode, como eu disse, discretizar uma estrutura sólida ou partir de uma estrutura com muitos corpos e fazer o cálculo, né,
fazer a análise seguinte. Esse estudo de muitos corpos, ela vai ter aqui o corpo 1 aqui, que tem a massa 1, o corpo 2 tem a massa 2, o corpo 3, e vai ter o corpo I, que ele tem uma massa I e está distando deste referencial essa posição RI aqui. Então, né, como é que você usa essas informações todas, a massa de 1, a massa de 2, a massa de 3, todas as massas e todas as referidas posições, como é que você usa para calcular a posição do centro de massa? É a expressão, essa expressão aqui, que basicamente é uma média ponderada de todas as distâncias, onde o peso é a massa. Então, por exemplo, se essa massa aqui for muito grande e essa massa for muito pequena, todas as outras massas forem bem pequenas, esse termo é dominante na soma. E esse termo vai controlar a média. Tá? Então, você vai, como a gente diz do popular, puxar o centro de massa para próximo dessa posição aqui. Entendeu? Então, essa é a maneira de calcular o centro de massa. Escrever de uma forma de somatório é isso, né? A média ponderada. Aqui você tem a somatória das posições multiplicadas por seus referidos pesos, e aqui é a soma dos pesos. Isso aqui é a massa total do sistema, né? Isso aqui é a soma de todas as massas e a massa total, tá bom? Pronto, então essa é a maneira, essa média ponderada de todas as posições é a maneira de você calcular o centro de massa, tá bom? Então vamos fazer alguns exemplos para a gente entender esse problema na prática, tá certo? Vamos fazer uns exemplos bem simples, né? Fazer aqui um exemplo de uma linha, né? Pego um sistema linear e vamos colocar duas massas desse sistema linear. Uma massa de valor 5 kg na posição menos 10 metros e outra massa de valor 5 kg na posição 10 metros, tá bom? Lembrando, isso é um problema unidimensional. Se é um problema unidimensional, o R do centro de massa, que é definido por isso aqui no sistema 3D, ele é representado único exclusivamente pela primeira componente. Só tem x do centro de massa, porque o problema é em uma dimensão, o problema é em uma linha, tá bom? Então só tem x do centro de massa. Então vamos aplicar. Então essa fórmula aqui, grandona, como você só tem dois corpos, ela se reduz a essa fórmula aqui. Só tem dois corpos, a média ponderada de duas quantidades. Então substituindo, claramente dá zero. Aí você vai dizer, pô, por que deu zero, né? É intuitivamente correto, né? Pense que isso aqui seja um halter, daqueles que vocês usam na academia, né? Aqui está uma bola, uma parte de 5 kg, uma parte de 5 kg. Você pega aonde para equilibrar? Você, quando vai fazer seu trabalho lá na academia, você segura o halter aqui ou você segura o halter no meio? Que nesta representação aqui, nessa escala, é x igual a zero. Você segura no meio. Essa é a posição onde você coloca a sua mão para fazer os exercícios, né? É que é o ponto representativo da massa dessa estrutura. Compreendeu? Vamos para outro exemplo aí. Vou pegar outro exemplo aqui, deixa eu ver. Pronto, tem um exemplo agora bidimensional. Ou seja, eu vou ter três massas que têm valores M e 2M. Deixa eu subir aqui para a gente ver que ficou. Né? Aqui, nós temos a massa M e 2M. E eu distribuí elas num plano, certo? Dessa forma aí, seguindo esse tipo desse triângulo aí. Então você tem aqui a massa, essa primeira massa aqui está na posição 1, 1. Essa outra massa aqui está na posição 4. Então, recapitulando, tenho três massas. Essa massa aqui está na posição x igual a 1, y igual a 1. Essa outra massa aqui está na posição x igual a 4, y igual a 1. E essa massa aqui tem valor maior, ela tem valor 2m. Ela está na posição x igual a 2, y igual a 3. Tá bom? Beleza? Então, vamos chamar essas massas respectivamente aí, como eu fiz aqui, M1, M2 e M3, tá bom? Então agora eu tenho um sistema bidimensional, eu tenho um sistema que tem X e Y. Então o R do centro de massa, a posição do centro de massa, é algum ponto no plano. É algum ponto por aqui, eu marquei aqui. Tá certo? Então o R do centro de massa ele é definido por X do centro de massa e Y do centro de massa. É um vetor no plano, tem duas componentes, tá bom? Então vamos lá, vamos aplicar a formulazinha lá. Média ponderada de quantas massas? De três
informações relacionadas com 3 massas. Certo? Você tem agora 3 massas. Então, essa equaçãozinha aqui, ó. Substitui tudo aqui. Né? Eu botei se você olhar aqui, os eixos são medidos em centímetros, né? Então, substituindo todas as quantidades aqui, corta esse m e a gente fica com x do centro de massa igual a 9 quartos medidos em centímetros, né? A mesma coisa para o y no centro de massa. O y no centro de massa é uma média ponderada de 3 quantidades. Então, aqui está a formulazinha. Substituo tudo aqui, ó. Tirar aqui para vocês verem. Substituo tudo, né? É a massa vezes suas respectivas distâncias. A massa vezes suas respectivas distâncias, tá bom? E aí faça a conta, dá 2 centímetros. Então, como eu disse, você vai ter algum ponto aqui nessa região aqui, ó. Certo? Né? O y deu 2 centímetros, bem no meio aqui. E o x deu 9 quartos. 9 quartos é um pouquinho mais de 2. Então, eu botei um pouquinho mais para cá, tá bom? Então, esse é o centro de massa dessa estrutura aí, tá bom? Esse ponto aqui. Tá bom, gente? Então, vamos para mais um exemplo aí que a gente vai resolver. Agora, vamos ao exemplo um pouquinho mais sofisticado. Vamos para estruturas sólidas. Então, como é que a gente usa esse formalismo para uma estrutura que não seja uma estrutura discreta? Então, como é que a gente faz? Então, lembrando, a definição do R do centro de massa é esse somatório aqui. Esse somatório de baixo, a gente discutiu, é a massa toda do sistema, que eu chamei de Mzão. Então, como é que eu converto agora esse somatório em um formalismo que eu posso usar numa estrutura sólida? Numa estrutura sólida, você não vai ter um ponto de massa. Você vai ter um pequeno elemento de massa, uma fraçãozinha do sistema, que tem massa dm, uma fração infinitesimal. Então, trocando m por dm, o somatório vira um integral. Então, com isso, a expressão do R centro de massa é essa daqui. 1 sobre m, que é a sua massa total, integral de R dm. Tá bom? Então, vamos aplicar. Aí é que vai entrar, como eu falei lá naquele vídeo explicativo lá para vocês, é que vai entrar uma matemática um pouquinho nova para vocês, talvez até mais nova do que o que a maioria está acostumado, mesmo daqueles que pagaram cálculo. Que a gente vai precisar começar, daqui a pouco a gente vai ver integrais duplas, tá bom? Mas tudo bem, eu vou explicar o essencial aqui para a gente fazer essas integrais, ok? Não é nada do outro mundo também não, beleza? Então vamos aplicar este formalismo em um problema unidimensional, uma linha de massa, como se fosse uma hastezinha bem fininha, certo? Uma haste bem fina, bem fina. Grosso modo, você pode pensar lá aquela haste que vocês usam para fazer academia. Você pega lá na academia, em geral não tem uma haste de ferro longa, quase 2 metros de comprimento, que vocês põem anilhas nas pontas e faz supino, por exemplo, ou faz outros exercícios aí físicos. Não tem uma haste dessa? Uma haste longa. Observe que ela é bem longa e ela é fina. Não é tão fina, mas ela é fina, deve ter uns 2, 3 centímetros ali de diâmetro no máximo. Ela deve ter o que? 1,5 m, 2 metros de comprimento, por aí, né? Então, vamos pensar um problema desse? A linha de massa é uma idealização para esse tipo de estrutura. O cabo de vassoura também, por exemplo, é o que tem mais fácil em casa, né? O cabo de vassoura, você tira lá a parte lá da vassoura, fica só o cabo de madeira, é mais ou menos isso. É uma estrutura que tem é tipo uma hastezinha bem fininha, ou uma linha de massa, tá bom? Então, vamos pegar esse problema da linha de massa, né, que seria um modelo teórico para um cabo de vassoura, para aquela haste lá da academia, tá bom? Vamos fazer essa integral do centro de massa para a gente ver onde é que é o centro de massa dela, tá bom? Então vamos lá. A linha de massa, ela vai ter, eu vou botar o meio dela como sendo 0. Então, se a haste tem comprimento L e o meio é 0, então aqui vai ser L sobre 2, aqui vai ser menos L sobre 2, tá bom? Então agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou recortar essa minha linha em pequenos pedaços, tá bom? Pedaços pequenininhos. Pedaços que eu juntando todos eles, eu formo a linha. Forma essa linha de massa. Então se você quer construir uma estrutura linear e você vai recortar, você recorta em pequenas linhazinhas pequenininhas. Bem pequenininhas, entendeu? Você vai recortar ela assim, ó. Deixa eu crescer aqui para vocês verem. Vai recortar ela assim, ó. Pequenos pedacinhos assim, né? Esses recortes aqui que eu botei são essas discretizações que eu preciso fazer dessas estruturas sólidas para poder aplicar a integral. Compreendeu?
Então, ó, esses pedacinhos aqui, eles são os meus segmentos infinitesimais, que eu juntando todos eles, vão juntar a linha L, vão formar a linha de tamanho L. Então, esses segmentos, eles vão ter tamanho que a gente chama de dx, tá bom? Esse é a interpretação física desse problema unidimensional do dx lá da integral, compreendeu? Então, vamos embora. Aí aqui, ó, eu peguei aqui, por exemplo, um dx especial que está aqui à direita da origem, ele dista x da origem e tem, obviamente, tamanho dx. Concomitantemente, ele tem massa dm. Primeira coisa que eu preciso fazer para resolver uma integral, eu preciso converter o elemento da integração na mesma função que vai ser integrada. Então, se eu vou fazer uma integral, por exemplo, que é uma integral, digamos aqui, uma integral unidimensional, onde eu vou ter aqui, digamos, x dm, eu preciso converter o dm em variáveis que estejam compatíveis com o x. Compreendeu, gente? Então, vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso através de uma regra de 3. Então, vamos lá. A massa toda da sua haste, ela é distribuída uniformemente aí na sua haste. Então, se você calcular a razão, m sobre ela é constante. Então, todos os elementozinhos que eu dividi da minha massa, todos têm a mesma quantidade de massa proporcionalmente. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Então, se a massa total é proporcional ao tamanho da haste, quanto de massa tem esses pedacinhos infinitesimais? Aí faz uma regra de 3 aqui, ó. E você chega nessa expressão aqui, ó. Eu escrevi aqui. Tá bom? Então, a massa, ela é proporcional a dx. Tá? E a constante de proporcionalidade é a densidade, que é uma constante m sobre L. Tá bom? Agora, o R do centro de massa, como eu falei, ele é representado só pela direção x, que é um problema dimensional. Então, a integral do centro de massa é essa. Tá bom? Troca R por x. Beleza, gente? Compreenderam aí? Agora vamos resolver. Vamos para outra folha para a gente resolver esta integral, tá bom? Então vamos lá. Então, roda para cá. Aí vamos substituir. Então, aqui nós temos a integral do centro de massa e vamos substituir. No lugar de dm, ó, eu botei aquele negócio que eu achei. Aí eu chego nesta integral. Quanto é essa integral, gente? Essa integral, eu quero saber qual é a função que derivando da x. Essa função, a gente sabe que ela é x2 sobre 2. Aí, quando eu substituo os dois limites, que é menos L sobre 2, L sobre 2, eu chego nisso aqui. Isso daqui é zero. Tá vendo? Esse cara menos esse cara que é igual. Então, esse termo que está no cochete é zero. Logo, x de centro de massa é zero. Faz sentido isso? Faz. Se você olhar, voltar lá para o exemplozinho da linha, eu disse que o zero era o centro da linha. Não foi? E a gente sabe, se você for lá para a sua academia, ou se você pegar na vassoura da sua casa e tirar o cabo, que a massa de uma estrutura desse tipo, seja um cabo de vassoura ou haste, ela está concentrada no centro. Tá bom? Então, tá correto, né? Tá intuitivo. É isso? Então vamos agora para outro exemplo. Agora um exemplo. Aí vem a parte da integral dupla. Aí chegou. É a parte de você pegar uma folha de papel. Calcular o centro de massa numa folha de papel. Tá? A folha é um formato retangular. E ela tem dimensões aí que eu chamei de A e B, tá bom? Então, qual o centro de massa dessa folha? Qual ponto dessa folha representa o centro de massa? Então, vamos lá. Então, para fazer isso, eu escrevi essa folha nesse sistema de eixos aqui, XY, onde eu botei o centro geométrico da folha coincidindo com a origem desse eixo, tá bom? Então, esse ponto aqui, apesar do desenho não estar muito bom, né? Mas esse ponto aqui é o centro da sua folha. Então, concomitantemente, a gente sabe que aqui é A sobre 2, aqui é menos A sobre 2. Aqui é B sobre 2 e aqui é menos B sobre 2. Tá bom? Então, eu vou fazer um recorte nessa folha. Que recorte eu faria? Como você picaria com a tesoura essa folha para depois juntar tudo e fazer a folha de volta? Pedacinhos retangulares, pequenos retângulos, como está marcado aqui. Então, esse recorte aqui que eu fiz aqui, essa marcação aqui, é a maneira de você, né, dividir a sua folha em pedaços infinitesimais para poder você compor o todo na integral. Então, esse recortezinho aqui, que tem tamanho dx, dy, é o seu elemento de área, tá bom? É a área dessa superfície. Se você somar, se você integrar todas as áreas, vai dar a área do retângulo, tá bom? Então,
Então, quanto é que é essa áreazinha aqui? Qual é a área de um retângulo de tamanho dx por dy? Quanto é que é a área dele? A área dele é isso aqui, dx vezes dy. E, através da regra de 3, novamente, você faz encontrar qual é a massa desse elemento de área. Então, vamos embora. Então, regra de 3, de novo. A massa total é proporcional à área do retângulo. A área do retângulo é A vezes B, base vezes altura, tá bom? Quanto de massa tem nessa elementozinho de área? Então, faz a regra de 3 e chega nessa expressão aqui, tá bom? Então, essa daqui é a expressão para a massa desse pequeno elementozinho infinitesimal. Então agora você precisa calcular o quê? Novamente, é um sistema bidimensional. Se é um sistema bidimensional, você tem x do centro de massa e y do centro de massa. Então você tem duas integrais de centro de massa. Uma na direção x e outra na direção y, tá bom? Do mesmo jeito lá, quando a gente fez o problema do triângulo, das três coisinhas, você teve um somatório para x e um somatório para y, não foi? Então a mesma coisa. Então vamos fazer primeiro a integral de x do centro de massa, que é essa daqui. 1 sobre m, x dm. No lugar de dm, você vai colocar o que a gente acabou de demonstrar. Isso aqui. Vai colocar isso. Coloquei aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Aí você vem a parte da integral dupla. Observe que essa integral é uma integral nova para vocês. Aqui no elemento de integração não tem só uma variável, tem dx e dy. Aí a maneira de você entender é o seguinte: como é que eu calculei essa área? Eu multipliquei dx por dy, não foi? Quando eu integro, o que é que eu faço? Eu multiplico as integrais também. Então, a maneira de você resolver basicamente é você separar as integrais em x num bloco e separar as integrais em y em outro bloco e multiplicar tudo. Então, basicamente é isso aqui. Eu separei tudo que tem x no integral, separei tudo que tem y no outro integral e fiz a multiplicação de ambos. Por quê? Os elementos de integração estão multiplicados. Se você fizer essa integral aqui, você vai ver que isso aqui dá zero. Por quê? Essa integral aqui é zero, tá bom? Então, vamos para agora a outra direção, que é y. Mesma brincadeira, a mesma coisa. A integral de y, centro de massa é isso, substitui dm, separa em integrais por classe, ou seja, aqui você tem a integral de tudo que é y e aqui de tudo que é x, faz as integrais separadas e depois multiplica o resultado. Se você resolver essa integral aqui, novamente isso aqui vai dar zero, zero. Tá bom? Então, essa posição do centro de massa dessa figura geométrica bidimensional, que é o retângulo, né, do retângulo, é x igual a zero, y igual a zero, que neste eixo de coordenada mostra pra gente que é o centro do retângulo. Tá bom, gente? Beleza? Que faz sentido também. Você pegar uma tábua e você botar a mãozinha lá no centro da tábua, você vai ver que a massa está concentrada ali. É uma tábua retangular. Se pegar uma tábuazinha, se você segurar na beiradinha, você nota que a massa não está ali. Né? É até meio complexo você equilibrar. Se você coloca a sua mão lá no centro lá da tábua, você vai ver que é mais simples de você manter o equilíbrio. Claro que eu estou aí também entrando num outro conceito que a gente vai discutir lá na frente, que é o centro de equilíbrio, centro de gravidade, mas intuitivamente dá para você perceber, quando você coloca a mão ali no centro, que aquele é o ponto que representa a massa da sua estrutura, né? No caso de uma placa de madeira, tá bom? Agora vamos para outro exemplo, agora esse um pouquinho mais sofisticado, que é o exemplo de um semicírculo. Ou seja, você pega uma folha de papel, recorta a folha de papel de uma maneira que ela tenha o formato de um semicírculo de raio R, tá bom, gente? Beleza, então a pergunta é, calcula o centro de massa, certo? Aí você vai ter que fazer integral dupla e vai ter que usar coordenadas polares, tá certo? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a coisa. Então esse é o seu semicírculo. Coloquei um eixo x e y dessa forma, né? Aqui é o zero, tá bom? Então, como é que eu faço, como é que eu resolvo essas integrais aí? Primeiro, como eu disse, eu preciso mudar para coordenadas polares, porque vai ser complicado fazer isso em cartesiano.
Então eu tenho que fazer o recorte do disco, desse meu semicírculo, o recorte infinitesimal dele, né, e escrever tudo em coordenadas polares, tá bom? Então como é que eu recorto? Qual elemento pequenininho eu vou recortar para que eu depois reconstrua o meu semicírculo? A figura que você usa é esse tipo de retângulo baulado aqui, ó. Essa coisa aqui meio que a gente parece um retângulo baulado, né? Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo? Ele tem essa abertura aqui. Ele é maior aqui do que aqui. Maior entre aspas, né? Porque na verdade isso é uma coisa infinitesimal. Então não é maior mesmo. Ele tem só essa cara aí meio de abaulado, mas no final das contas é tipo um retângulo, certo? A gente só vai agora precisar calcular a aresta desse retângulo à luz do que a gente sabe lá dos aspectos trigonométricos, né? No círculo, tá bom? Então vamos lá. Então vou pegar esse retângulo baulado e vou abrir o bicho aqui para ficar mais claro. Então observe. Esse retângulo ele é um elemento de massa que está distando aqui uma coisa R do seu ponto. Então essa aresta aqui é a variação desse R, é dr. Por outro lado, esse elemento aqui, ele tem uma abertura angular aqui. Ele está em torno de um, ele está em um dado ângulo θ, mas há uma certa imprecisão assim, uma certa abertura angular aqui. Essa abertura angular é dθ. Então, se isso daqui é dθ e isso daqui é r, então esse comprimento, que é aproximadamente igual a esse, é o r, cadê? Esse comprimento, que é aproximadamente igual a esse, é igual a r dθ. Então você tem r dθ aqui, dr aqui. Quanto é que é a área do retângulo? R dr dθ. Beleza? Então esse é o elemento de área para uma estrutura circular. Se você integrar, se você fizer a integral dupla deste elemento dentro dos limites angulares de um semicírculo, você vai encontrar a área do semicírculo. Quer ver? Vamos provar. Pegue esse bicho, né, e integre ele. Vamos lá. O semicírculo, quais são os limites dele? Você tem o R vai de 0 até R, é isso? Que é o R total do bicho. E o ângulo vai de 0 até π. É assim? Esse aqui é um semicírculo, tem a abertura angular π. Se fosse o círculo todo, era 2π. É isso? Então você vai pegar esse dito cujo que eu acabei de demonstrar e vai integrar ele de 0 a R na direção R e de 0 a π na direção θ. Tá bom? Separando as integrais, como a gente já explicou, né? Tem que separar as integrais, aqui integral em R, aqui integral em θ, você separa. Aí você calcula isso aqui, ó. Isso aqui dá R2 sobre 2, isso aqui dá π. Quando você multiplica tudo, isso vai dar R2 sobre 2, R2 sobre 2, e essa integral aqui dá π. Quando você multiplica tudo, dá o quê? πr2 sobre 2. O que é πr2 sobre 2? πr2 é a área do disco. Sobre 2 é porque é um semicírculo. É a metade do círculo, tá bom? Beleza, gente? Então, esse elemento que a gente acabou de calcular, ele de fato é o elemento de área de uma estrutura circular, tá certo? Então agora vamos fazer o que? A chamada regra de 3, né? Então, o que a gente vai fazer? Fazer a regra de 3. Não é isso? Então, cadê que a gente está aqui? Estamos aqui, pronto. Aí vamos para cá, fazer a regra de 3. Então, a regra de 3 para poder calcular o DM, né? Então, é fácil, né? Concorda comigo, a gente já fez. Você tem o quê? Você tem a massa, você tem a área do negócio, que é isso aqui. Você tem que a massa total é proporcional à área total, que é isso aqui. E a massazinha disso daqui é proporcional a isso aqui. Então é fácil, a regra de 3 simples, tá bom? Então agora, feito a regra de 3, eu chego e vou calcular as duas integrais do centro de massa, que é a integral em x e a integral em y. Então vamos lá, integral em x. Integral em x é isso daqui, né? Quem é x, gente? Quem é x em coordenadas polares, gente? Como é que eu converto? Aí você volta para cá. Coordenadas polares quer dizer r e θ. É só você fazer aqui. X é isso aqui, r cosseno. Y, r seno.
Então, x é r cosseno. Como eu expliquei, bem fácil de fazer. O elemento de massa é a massa sobre a área multiplicado pelo elemento de área. Que nem a gente fez no outro. Tá bom? Mesma coisa. Né? Que é a regra de 3. Né? Agora, substituto na integral. Substituto na integral, separo as integrais. Ó, aqui tem a integral em R. Aqui tem a integral em θ. O R2 veio porque tem outro R aqui. Aí é só você fazer as duas integrais, você vai ver rapidamente que essa integral aqui, ó, é a integral de cosseno. A integral de cosseno é o quê? Qual é a função que derivada da cosseno? É o seno. Se você integra o seno de 0 a π, isso dá 0. Então, x do centro de massa é 0. Tá bom? Agora, vamos para y. Y, mesma coisa. Mesma integral. A diferença é trocar no x por y. Quem é y? R seno de θ. Aí R seno de θ, bota na integral, fica esse negocinho aqui. Fica essa coisa aqui. Tá bom? Aí de novo vai ter o quê? Separar as integrais em R e as integrais em θ. Tá bom? São tipos de integrais diferentes. Separa. Separei ele aqui. Tá aqui uma integral em R, tá aqui uma integral em θ. Resolva as duas separadas. As constantes, tudo para fora aqui, viu? Tudo fora as constantes. Aí resolva. Esta integral aqui. Essa integral aqui de 0 a R dá isso aqui. Essa integral aqui de seno de θ, essa daqui, ó. Seno de θ, a integral dele é menos cosseno. Tá bom? Aí aplico os limites. Quando eu faço integral de menos cosseno de 0 a π, isso vai dar 2, gente. Tá? Isso aqui vai dar 2, ó. Né? Só você calcular. Menos cosseno de 0 a π, você faz menos cosseno de π, dá menos 1, com esse menos dá 1. Menos cosseno de 0, com o menos da forma, dá 1. 1 mais 1, 2. Entendeu? Então, substitui tudo aí, o valor é esse aqui. Então, esse é o y do centro de massa. Então, no final das contas, a sua estrutura semicircular, ela tem centro de massa aqui, em x se tivesse 0, e a altura do centro de massa é aqui. Ó. Ok? 4R sobre 3π. Que é mais ou menos quase meio, né? Porque o π é 3,14, né? Certo? Então, vai dar o quê? Vamos lembrar aqui, né? Ó, o π é 3,14. Então, dá 3 vezes 3, 9. É 4 nonos, mais ou menos. Abaixo de meio, né? Entendeu? Quase meio, mas não é bem quase meio. Né? É abaixo de meio, né? 4 nonos. Vai dar 0,4, alguma coisa assim, né? Tá bom? Então, essa é a coisa. Aí você pode perguntar, pô, por que deu 0x do centro de massa, né? Porque existe um eixo de simetria aqui. A quantidade de massa que existe do lado direito, existe do lado esquerdo. Então, não existe uma massa adicional do lado direito para puxar o centro de massa para cá ou para cá. Então, essa simetria em relação à distribuição de massa faz com que o centro de massa fique aqui no centro. Do mesmo jeito do problema do haltério. Por que o problema do haltério que eu fiz o primeiro deu no meio também? Por quê? Porque a quantidade de massa que tinha para um lado tinha para o outro. Entendeu? Então, por isso que o x do centro de massa é 0. Né? Já no y é mais complicado. É por isso que tem que ter integral. Porque você não sabe quanto de massa tem em cima ou tem embaixo. Só no olhômetro. Né? Não tem como você saber. Tá bom, gente? Então é isso. Então o centro de massa dá algo aqui perto desse ponto aqui, nessa região aí, tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado aí. Até mais.